Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade a uma série que nós temos feito, tirando dúvida dos inscritos do canal. Então, como é que funciona? Eu, de vez em quando, entro lá na área de comentários do meu canal do YouTube e dou uma pinçada, tiro uma pergunta que eu considere que seja interessante para os demais inscritos, tá bom? E trago como vídeo. Então, ao invés de eu ficar respondendo lá, eu trago para cá, fica mais fácil, serve para todo mundo. E bora lá, e produzo o conteúdo aqui para o canal que eu preciso produzir. Beleza? Bom, vamos lá, senão eu estou me enrolando todo. Vamos para a pergunta do inscrito de hoje. É o Regis BMX 3514. O Regis, boa professora, ele está reagindo a um vídeo que eu acabei de colocar. É verdade que o gás refrigerante R600 já tem mais de 15 anos no mercado? Obrigado. Sim, é verdade, Regis. Hoje a gente vai falar então sobre R600, tá bom? Eu fiz várias anotações aqui e vou tentar tirar dúvida de todo mundo, tudo que ainda tem de dúvida sobre R600, graças aí ao Regis BMX. Inclusive, se você quiser ver amanhã ou depois a sua dúvida sendo tirada aqui por mim, deixa aí nos comentários, tá? Deixa uma dúvida bem legal, certo? Algo que você imagine que vai ser interessante para os outros também, tá? Esse é o critério para a gente escolher uma dúvida. Valeu? Bom, vamos lá então, Regis BMX. Responder sim, há mais de 15 anos. Aparentemente, a gente quando fala em R600, às vezes começa a achar que é uma coisa muito, muito recente. Deixa eu só ver o som aqui para ver se não está muito baixo, aumentar um pouco, volume legal, agora sim. Então, a gente tem a impressão que é algo recente, tá? Que começou agora, mas na realidade, quando a gente fala de refrigeração, quando a gente fala de fluidos refrigerantes, o que é fluido refrigerante, pelo amor de Deus? Fluido refrigerante são os gases, a gente chama de gases, certo? Nome mais bonito, mais técnico, mais pomposo, fluidos refrigerantes. Então, todas as vezes que se trata de fluidos refrigerantes, que existe uma mudança nesses fluidos refrigerantes, essas mudanças acontecem de forma gradual. E por que das mudanças primeiro? Porque os fluidos refrigerantes, principalmente os fluidos refrigerantes antigos, eles faziam mal, pelo menos é o que os cientistas dizem, e a gente confia, né? Afinal de contas, os caras estudam. Eles faziam mal para o meio ambiente, certo? Por exemplo, o R12. R12 foi o grande vilão, um dos grandes vilões do furo, do buraco na camada de ozônio. Você que é mais novo, talvez nunca tenha ouvido falar disso, mas a gente que já vem de longa data, era todo dia no Jornal Nacional se falava, o buraco na camada de ozônio está aumentando e não sei o que, vai causar um monte de coisas, mudanças ambientais e tal, e também tem a tal do aquecimento global e tudo mais. Então, desde lá, o R12, que durante décadas foi usado na refrigeração, décadas, era um gás muito bom. Quando se trata de refrigeração, era fantástico. Compressores duravam, às vezes você pegar a geladeira de 50 anos, com o mesmo compressor, o mesmo gás e tudo mais. Só que tinha esse problema, certo? Alguns adeptos aí da teoria da conspiração dizem que o problema não era o problema ambiental, era um problema da indústria. Essas geladeiras não quebravam. Então, um negócio para poder... Não sei. Tá bom? Eu falo o que eu escuto, certo? E a versão oficial é essa, que os tais gases eram ambientalmente incorretos. Então vamos continuar falando disso dessa forma, tá bom? Inclusive deixa aí nos comentários, o que é que você acha? É porque realmente eram ambientalmente incorretos ou porque a indústria precisa girar e fazer coisas às vezes... sei lá, você coloca aí nos comentários
a sua opinião. Eu não tenho opinião sobre isso, beleza? Bom, depois do R12 veio o R134, que por sua vez era chamado, inclusive quando foi lançado, gás ecológico, certo? A gente falava gás ecológico, referindo-se ao R134. E aí mais tarde apareceu a notícia, né? Os mesmos cientistas que condenavam o R12 passaram a condenar também o R134, dizendo que ele não era tão ecológico assim, e ele não estragava lá a tal da camada de ozônio, mas ele também contribuía com efeito estufa. E agora, o que fazer? Os gases naturais, tá? E hoje a gente está vivendo a era dos gases naturais. Na área doméstica, o gás natural que é usado é o R600A, certo? Que é o tema de hoje. E na área comercial, principalmente o R290. Ele vem equipando freezers, bastante coisa na área comercial. Eles são chamados gases naturais. Um é um isobutano, o outro é um propano. Então eles são chamados gases naturais porque eles se encontram na natureza e você pode inclusive liberar esses gases na natureza porque eles não contribuem para agravar o tal do efeito estufa e nem aquecimento global, essas coisas. Certo? Então o R600, as coisas vêm devagar, essas implementações. Por quê? Porque quando a indústria ela cria um produto, por exemplo, o R134 para substituir o R12, precisou mudar toda uma tecnologia, mudar a engenharia dos compressores, a engenharia das geladeiras para poder implementar o R134. E tudo isso leva tempo, certo? Quando depois de alguns anos o R134 tomando conta de tudo, né, todos os equipamentos, inclusive tinha até carro, ar-condicionado de carro, com R134, certo? Então tudo se adequou ao R134 e aí vem com a história de que o R134 também não era tão ecológico assim. E a indústria começa a desenvolver novas engenharias, começa tudo de novo para poder criar agora, porque o gás R600A já existia, o que não existia era equipamentos para trabalhar com ele. E aí as indústrias começaram a desenvolver esses produtos lá para o final da década de 90, meados dos anos 2000, tá bom? Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com o R600 foi lá com a geladeira Bosch. A Bosch, que também era detentora da marca Continental, foram as primeiras geladeiras domésticas que eu vi, tá? Não sei se tinham outras antes dela. Eu tive contato com o R600 justamente com a Bosch e com a Continental. Cara, e foi muito complicado, porque naquela época, mesmo a internet não tinha informações do jeito que é hoje. Hoje você digita, por exemplo, eu acabei de digitar aqui para fazer uma pesquisa antes de conversar com vocês. Deixa eu colocar aqui a minha telinha do computador. Acabei de digitar aqui sobre essas questões do R600, quando ele apareceu no Brasil e tal, aí apareceu essas informações aqui, ó. Ele foi introduzido de forma gradual a partir do final da década de 90, 1990, início dos anos 2000. E foi justamente nessa época que eu tive contato com as geladeiras Bosch Continental. E não tinha muita informação naquela época. Já tinha internet? Tinha. Mas não tinha banda larga. Você nem sabe o que é banda larga, porque banda larga é a internet do jeito que é hoje, certo? Que você consegue assistir nessa velocidade. Antigamente, nessa época, se eu quisesse assistir um vídeo de YouTube, primeiro, eram pouquíssimos vídeos que a gente achava no YouTube, certo? Falando acerca de qualquer coisa, eram pouquíssimas coisas, certo? O Google estava começando, tudo estava muito no início, então você não tinha acesso. Então, quando eu me deparei com as primeiras R600 da Continental e da Bosch, não tinha informação, eu não sabia a quantidade, eu sabia que era inflamável porque vinha com selo de inflamável. E o pessoal botava um terror, falava, cara, nem mexe com isso que é muito perigoso, tal. Aí a gente vai com todo cuidado, mas eu não sabia a quantidade de gás. E eles, para começar, eles tinham etiqueta com a quantidade de gás, mas naquela época eu nem usava balança ainda. Hoje eu só faço carga com balança. E a Bosch e a Continental, eles tinham um defeito. Sabe onde que eles colocavam a etiqueta?
com a quantidade de gás escondida. Lá embaixo da gaveta de legumes, você precisava tirar a gaveta de legumes para ter acesso. E, cara, você nem ligava para a etiqueta, e se você não via a etiqueta, então para que procurar? Então, foi bem complicado no começo, certo? Quando você encontrava o R600 para fazer, eu me lembro que uma das geladeiras que eu peguei, eu não encontrava de jeito nenhum, e isso lá para o começo dos anos 2000, não encontrava o tal do gás R600 para fazer a carga. E, cara, o que eu faço? Como que... Aí fui tentar colocar o gás que a gente tinha naquela época, né? Se eu não me lembro, eu tentei colocar o MP39, que era o substituto do R12. E aí me deu um problema de entupimento no capilar. Falei, caramba, que luta. Foi muito complicado no começo. Hoje está tudo mastigadinho. Hoje você tem um canal igual esse, o Portal Refrigeração, inclusive, dando muita informação para vocês. Deixa eu pedir até um negócio para vocês, que não custa nada e ajuda muito. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, faz algum tipo de comentário. Comentário bem legal, sabe? Pensa um pouco, comenta, quem sabe vir aí assunto do próximo vídeo. Valeu? Bom, já vamos continuar aqui, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, a Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxos para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos que tiram o fôlego da gente, mas que vem para facilitar o nosso dia a dia. Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu, Brasueld, pelo apoio. E está conosco também o Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração. Ele coloca na palma da sua mão uma infinidade de funcionalidades, tais como você identificar um compressor, certo? Você olha na etiqueta, coloca o código da etiqueta do compressor, ele te entrega potência, quantidade de óleo, se usa capacitor, qual é o capacitor? Outras funcionalidades, como por exemplo, você fazer o cálculo da resistência do sensor, certo? Sabia que você não é só chegar e medir o sensor, você tem que calcular, porque de acordo com a temperatura é a resistência, e ele te entrega isso tudo de bandeja aqui na palma da sua mão. Baixe esse aplicativo na sua loja de aplicativos do seu celular, ou eu estou deixando o link também aqui embaixo na descrição, certo? Vai lá. Bom, então, tem uma coisa que a gente tem percebido dos técnicos de refrigeração. Cara, e vocês são muito engraçados, tá bom? Eu também, como técnico de refrigeração, eu lido com vocês, né? Com os colegas o dia inteiro, meus alunos e tal, os inscritos do canal. E, tipo, eles descem a lenha na tecnologia R600. Falam, esses compressores não prestam, quebram à toa e não sei o quê. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Não adianta remar contra a maré. O R600, ele veio para ficar. Então ainda tem muita gente que na hora de trocar um compressor, pega uma geladeira com um compressor de R600 estragado. E aí ele pensa, não, vou colocar, não de R600, vou colocar um compressor com R134 porque é muito melhor. E aí, cara, é complicado. Primeiro porque não é tão melhor assim, na realidade, os compressores estão muito parecidos, certo? Que talvez o problema não seja nem o gás R600, seja mais a construção dos compressores, os enrolamentos de alumínio, todos eles estão vindo agora. Linha doméstica, vem com enrolamento de alumínio, tá bom? E outra, é remar contra a maré, não tem como remar contra a correnteza. Uma hora você vai ter que ceder e você vai ter que ir na correnteza, tá bom? Então, quanto antes o técnico se adequar a trabalhar com as novas tecnologias que vão surgindo, melhor. Quanto antes ele navegar na correnteza da tecnologia, melhor, porque não tem como. Quando o R12 foi substituído pelo R134, o pessoal não gostou, os técnicos antigos não gostaram.
E reclamaram e tentavam continuar, só que acabou a R12, acabou os gases substitutos, teve que encarar o 134. Agora é R600, é a mesma coisa, não adianta você ficar tentando remar contra a maré, remar contra a correnteza. Vai, aprende, tenta absorver, por exemplo, um vídeo como esse, ele veio para agregar. Então, o que mudou, de fato, quando o R134 está sendo substituído pelo R600? Primeiro, a questão do cuidado. É um cuidado a mais, porque é um gás inflamável, correto? É um gás inflamável, você tem que ter mais cuidado, certo? Cuidados como, por exemplo, um alicate perfurador, uma mangueira longa para jogar o gás para fora quando você precisar for trocar um compressor, né, não contaminar o ambiente com gás inflamável, que é perigoso. Mas, em compensação, melhorou. Por exemplo, o R134 você precisava recolher, certo? Pelas normas técnicas, você precisa recolher ele. Com o R600, você já não precisa recolher, você pode soltar na atmosfera. Então, tem desvantagens, questões de segurança, que você tem que tomar mais cuidado, mas também tem essas questões ambientais que facilitam muito a nossa vida, certo? Então, você tomando todos os cuidados, por exemplo, outro cuidado que você tem que tomar. Inclusive, eu estava assistindo agora há pouco um vídeo institucional da Embraco, dando umas dicas de como substituir um compressor R600, porque antigamente a norma, quando você ia trocar um compressor, era soltar a tubulação usando um maçarico. Hoje não é mais. A norma com o R600 é cortar a tubulação, mesmo que você já tenha tirado todo o gás. Por quê? Porque uma parte do gás pode ter ficado presa por algum entupimento em algum setor da geladeira, certo? E se você vai tirar ele com o maçarico, você pode causar um acidente, correto? Então, tomando os cuidados e aprendendo, porque assim, o maior problema de todos é a ignorância. Ignorância no sentido de não saber. Então, quando a gente não sabe, tudo é mais difícil. Então, quanto mais a gente tem contato com a tecnologia, quanto mais a gente tem contato com a questão, mais tranquilo a gente consegue trabalhar. Legal? Bom, tinha mais coisa, inclusive eu tinha deixado aqui a minha pesquisa, tinha bastante coisa, deixa eu ver. O R600 tem outras vantagens, eficiência energética, ele... com menos gás você consegue fazer a sua geladeira gelar tanto quanto o R134 usando mais gás. Ah, mas e daí? Isso daí, essas geladeiras com R600, elas são mais econômicas, gastam menos energia, então ela tem várias vantagens, tem a questão ambiental, tem os perigos, né? Os cuidados. Então tem bastante coisa aqui que eu poderia falar agora, mas esse vídeo já está ficando muito longo. Deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar, certo? Tá a fim de estudar refrigeração? Tô deixando o meu WhatsApp aqui. Esse WhatsApp é só para tirar dúvidas do curso, tá bom? Não adianta perguntar outra coisa. Se você tiver dúvidas acerca de refrigeração, é nos comentários, tá bom? Deixa nos comentários que a gente vai respondendo. Agora, se for sobre o curso de refrigeração, tá aqui meu WhatsApp. Tem link na descrição também. Tem várias formas de você saber sobre o curso. O valor é muito acessível. Maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Curso de refrigeração, curso de máquina de lavar, controladores digitais, tá bom? Para você entrar e se tornar um técnico classe A. Viver de assistência técnica, viver de refrigeração, viver de consertar máquina de lavar, é aqui no portal Refrigeração. Beleza? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Tchau.